Olá pessoal, hoje então vamos para mais uma aula da disciplina de Periodontia 1 da Universidade Federal de Santa Maria. É uma aula super importante porque ela fala sobre os exames periodontais. Como é que nós vamos identificar se o nosso paciente está saudável ou se tem alguma alteração do processo saúde e doença, tanto gengival quanto periodontal, né? E chamamos essa aula de descritores do processo saúde e doença periodontal. Qualquer dúvida que vocês tenham, nossos canais de comunicação podem ser via ambiente virtual, o Moodle, né? Mensagens ali postadas por vocês, que a gente responde por ali mesmo, por este mesmo ambiente, ou via e-mail também, passo aqui meu e-mail pessoal, fabriciobezanata@gmail.com. Então, avançando, né, qual é o roteiro que a gente vai trabalhar hoje na aula? Né? Vamos falar um pouquinho da epidemiologia das doenças periodontais para situar o quão prevalentes e distribuídas são essas doenças nas populações. Vamos falar também do processo saúde e doença, tanto gengival quanto periodontal, né, que é um processo dinâmico entre simbiose e disbiose, e o que são esses conceitos de simbiose e disbiose. Depois, na sequência, a gente vai para o protocolo de exames periodontais, propriamente dito, e finalizando com casos clínicos que identificam características clínicas tanto na saúde quanto na doença periodontal. Então, o que são descritores? Né? Como a Bireme coloca, descritores são parâmetros de registros de dados que possibilitam identificar conjuntamente registros referente a um mesmo assunto. Né? E de que assunto estamos falando? O que a gente quer identificar? Qual é o assunto principal aqui da nossa aula? Que assunto estamos falando? Né? Estamos falando então da doença periodontal destrutiva. E aqui observamos um paciente que apresenta uma quantidade muito grande de depósitos dentários, de cálculo e biofilme supragengival, né, observados aqui em todos os quadrantes, nos diferentes elementos dentários. E aqui vocês podem observar as perdas ósseas avançadas desse paciente que tem 77 anos. Né? Então ele tem uma destruição que está aí posta e é compatível com esse nível de depósitos dentários que ele tem, de cálculo, de cuidados com a higiene bucal. Né? Esse outro paciente, um paciente mais novo, também de 63 anos, né, que também tem um controle de placa relativamente ruim, com depósitos dentários, com biofilme, cálculo, perdas dentárias, né, e vocês podem observar aqui nas radiografias uma perda óssea ainda mais extensa, né, mais extensa inclusive que aquele paciente de 77 anos, embora esse senhor aqui seja mais novo. Né? O que pode explicar essa diferença de severidade mesmo com idades mais novas, né? Ou seja, são anos a menos que os dentes ficam expostos a biofilme, entretanto a velocidade ela progride de uma forma mais rápida. Né? Esse outro paciente, né, bem mais novo já, com 42 anos, e quando observamos aqui os níveis de controle de placa, né, observamos placa abundante aqui nas cervicais dos dentes, o que demonstra que esse paciente tem um péssimo controle de placa caseiro, né, e observamos aqui uma perda óssea generalizada e avançada, né, com 42 anos. Então, é uma doença bastante severa, né? Numa idade bem precoce. Né? Aqui a arcada inferior também observamos muito biofilme, né? Cálculo supragengival, né? O que mostra um cuidado ruim, né? Uma pouca qualidade
da higiene bucal, né? E as radiografias mostram então um problema periodontal bem grave, né? Esse outro paciente, mais novo ainda, né, com perdas ósseas avançadíssimas em todos os elementos dentários, né, e é um paciente que aparentemente não tem muita quantidade de biofilme. Então, o que pode explicar que pacientes com diferentes idades apresentem diferentes níveis de destruição periodontal, né? Será que é só o biofilme que explica isso? Né? E a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Que biofilme explica uma pequena parte do que ocorre com as pessoas, né? As pessoas, mesmo que elas sejam descuidadas, né, elas vão desenvolver a doença periodontal em diferentes velocidades, porque a doença periodontal é uma doença complexa, que é um resultado de múltiplos fatores. E como é que se distribui a doença periodontal na população? Quando a gente vai avaliar estudos epidemiológicos, né, eu gosto muito de dados dos Estados Unidos, porque eles têm um sistema de dados muito bem organizado, com amostras representativas de toda a população. Né? Aqui o que a gente pode observar dos Estados Unidos? Né? Esse gráfico nos mostra que quando avaliamos a prevalência de doença periodontal, de periodontite, tanto leve, quanto moderada, quanto avançada, né, nós temos ali numa idade de 30 anos, de 30 a 34 anos, pelo menos 20% da população tem uma dessas formas de doença periodontal. E à medida que a idade for avançando, né, tanto em homens quanto em mulheres, essa prevalência vai aumentando. Ao passo que na idade dos 60 anos, né, quase 80%, aliás, ao passo que na idade de 80 anos, quase 60% da população masculina tem doença periodontal e um pouquinho menos, né, em torno de 15, 20% a menos nas mulheres são portadores de doença periodontal. Né, quando vamos às doenças mais avançadas ou moderadas, então tirando as formas leves de doença, essa prevalência obviamente diminui, né? Mas vocês podem observar um incremento de doença à medida que a idade vai ficando mais avançada, né? Então, isso acontece em diferentes populações, aqui no Brasil não é diferente. Esse é um estudo que não é representativo da população brasileira, mas ele representa uma população aqui do sul do Brasil, né? E aqui a gente consegue observar, um estudo muito bem conduzido este, né, que quando a gente faz um ponto de corte aí de 30 a 103 anos, a 100 anos, pegando toda essa faixa etária da população, 50% da população tem uma doença periodontal severa generalizada, né? E à medida que a gente vai pegando estratos de idade diferentes, né, essas prevalências vão aumentando ou diminuindo, né? Mas o que chama atenção é que é uma doença muito prevalente, né? E qual é o tamanho do problema? Né? A periodontite severa, ela afeta hoje, dados de 2010, de 11 a 20% da população, né, dependendo aí das características da população, do nível de desenvolvimento e de renda dessa população. Hoje ela está posicionada no lugar 77 do ranking das condições que causam perdas de saúde, né? Essa medida é uma medida de incapacidade ajustado pelos anos de vida, e ela tenta representar a perda de saúde, o que a doença representa em perdas de saúde, tá? Comparado a outras condições mais graves, né? Por exemplo, nesse ranking, o infarto,
doenças pulmonares e acidentes vasculares cerebrais, eles ficam em primeiro, segundo e terceiro lugares desse ranking, né? E a doença periodontal no 77º lugar nesse ranking. E por que que ela tem todo esse impacto, né? Ela não tem um impacto tão importante quanto infarto, doenças pulmonares e acidentes vasculares cerebrais, mas ela tem um impacto importante, né? Porque ela tem repercussões tanto de perdas dentárias e, consequentemente, na função mastigatória, né? Sabemos que hoje as doenças periodontais elas ultrapassaram a cárie em relação à causa de perdas dentárias na população mundial. Elas causam mais perda dentária do que cárie. Também elas estão associadas à dor orofacial, né? Embora em menor, um risco menor de dor do que as condições endodônticas e próprias lesões cariosas, né? Mas elas trazem dor também, principalmente nas condições agudas do periodonto, né? E elas impactam a qualidade de vida, né? Negativamente, né? Trazem tristeza, elas afetam a autoestima das pessoas, então impactando a qualidade de vida, né? Então é disso que a gente está falando, né? Então é preciso que a gente identifique e trate essas doenças periodontais na população. Então, vamos hoje conversar como é que a gente identifica, então, a presença dessa doença num paciente. E quando a gente fala de processo saúde-doença, a gente está querendo dizer que é um processo dinâmico, né? Que a gente pode sair da condição de saúde para uma condição de doença, mas quando efetuado um tratamento, a gente pode reverter esse quadro, né? A reversão desse quadro devolve uma simbiose, né? E a saída da saúde para a doença, né? A migração da saúde para a doença identifica uma disbiose, né? Um desequilíbrio, né? Então, simbiose significa equilíbrio, disbiose, desequilíbrio. E isso é uma condição dinâmica. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é o que é um periodonto saudável. Né? O que é um periodonto saudável e um periodonto saudável intacto. Né? O que significa intacto? É aquele que nunca teve perda, nenhum problema, nenhum histórico de doença periodontal. Né? Então aqui vocês observam um paciente que não teve nada de histórico de doença, né? E a gente pode observar aqui algumas características clínicas visuais, né? Na cor, por exemplo, uma cor rósea, um contorno parabólico das margens gengivais, né? Uma consistência firme, aqui a gente não consegue ver a consistência, né? Mas no exame clínico, quando a gente pressiona a gengiva ou quando a gente joga um ar na gengiva, ela não se movimenta, ela não é flácida, né? As papilas aqui, elas ocupam todo o espaço proximal, né? Até o ponto de contato. Vocês vão ver mais adiante que quando a gente tem doença periodontal, nós vamos ter perdas ósseas proximais e essas papilas elas vão retrair, aparecendo aqueles espaços negros entre os dentes, que a gente chama de black spots, né? E quando a gente aplica um exame periodontal, né, com a nossa sonda periodontal, não observamos sangramento. Esse é um indicador muito importante de saúde. Tá? Aqui nessa foto aproximada a gente observa uma textura com formato de casca de laranja, que é um dos critérios visuais de saúde. Tá? Entretanto, todos esses critérios visuais, a cor, o contorno, o aspecto de casca de laranja, eles vão depender de características anatômicas, eles podem estar ou não presentes, né? De forma que o indicador mais importante de saúde periodontal é o sangramento, né? A ausência de sangramento à sondagem. Eu falei antes que é um processo o processo de saúde e doença, ele é dinâmico,
né? Então vamos entender um pouquinho essa transição da saúde para a doença gengival. Aqui vamos falar no primeiro momento de doença gengival, a gengivite. Bom, a primeira coisa que tem que ficar claro, né, e isso já é uma literatura muito farta mostrando, identificando, é que a população ela não limpa, não higieniza bem os dentes, né? Todos os estudos apontam isso, né, que há deficiências no controle de placa caseiro. Se as pessoas mantivessem um bom controle de placa, né, tanto em faces livres quanto em faces proximais, a carga de doença certamente seria bem menor na população, né? Alguns dados aqui, a média de tempo de escovação, ela é de 37 segundos, né, aproximadamente, ela não chega a 1 minuto. Né? O fio dental, ou seja, o controle de placa proximal é realizado apenas por 10% da população. Então são dados que mostram deficiências no controle de placa caseiro. E esse estudo aqui, da Patricia Weidlich, publicado em 2001 no Journal of Odontology, o que ela fez? Ela pegou indivíduos que deixaram de limpar os seus dentes por 4 dias e ela fez avaliação clínica e fotomicrográfica, né, avaliando em microscopia. Então, aqui seria logo depois de uma profilaxia, indivíduos saudáveis, né, e o que a gente observa aqui microscopicamente, né, que essa estrutura que representa a margem gengival e essa estrutura aqui representa o esmalte. Nós não temos nada de biofilme, de placa de bactérias aderidas aqui. À medida que as pessoas pararam de limpar os seus dentes, e aqui a gente vê uma foto clínica de 3 dias, o que aconteceu ali com o biofilme? Ele formou-se, né? A gente vai estudar como é que é a formação de biofilme, né? Toda a sequência de formação de biofilme. Então ele formou-se, aqui nós temos um biofilme maduro já, mas há uma zona aqui, que vocês veem destacada aqui no amarelo, uma zona livre de placa, que não tem placa aqui. Ou seja, embora a placa, o biofilme, ele pareça estar encostando na margem gengival, quando a gente aproxima e vê isso aí de uma forma microscópica, ainda não chegou, não encostou na margem gengival, né? De forma que há uma zona livre de placa, em 3 dias, né? Passados 24 horas, ou seja, 4 dias depois que eu paro de higienizar os dentes, essa zona livre de placa, ela desaparece. Nós já temos um biofilme em contato com a margem gengival. Seja porque o biofilme migrou apicalmente na direção da margem gengival, ou seja porque a margem gengival ela cobriu o biofilme em função do edema provocado pelo próprio estímulo bacteriano, né? Então, em 4 dias, 4 dias sem controle do biofilme, nós já temos um contato do biofilme com a margem gengival. E o que acontece quando o biofilme fica em contato com a margem gengival? Isso foi estudado já há bastante tempo. Em 1965, o Lê já mostrou isso aí pra gente, né? Um trabalho clássico, um trabalho que na época foi inédito. Ele pegou estudantes de odontologia que deixaram de limpar, de higienizar os seus dentes por um período que variou de 10 a 21 dias, né? Então, aqui, e aí ele mediu, ele avaliou a presença de placa e alterações da margem gengival. Lembrando que no início do estudo todos eles estavam saudáveis e não tinham biofilme nos dentes. Então ele foi observando ao longo do tempo o que acontecia com o índice de placa, né? E a gente pode observar que ele foi aumentando, o índice de placa foi aumentando, né? No momento que todos desenvolveram inflamação gengival, e a gente consegue observar nesse outro gráfico que traz o índice gengival, né? A gente olha que os dois eles sobem
correlacionando-se à medida que eu tenho aumento da quantidade de placa, lembrando que essas pessoas não higienizavam os dentes, foi um período de gengivite experimental, sem controle nenhum do biofilme, né? Essa margem, a gengiva, ela foi também ficando inflamada, né? Num período de 10 a 21 dias, todos os indivíduos desenvolveram inflamação gengival. Alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, mas o fato é que todos que tiverem biofilme aderido à margem gengival por um período de 10 a 21 dias vão desenvolver inflamação gengival, caracterizada por sangramento do sulco gengival. Tá? Bom, esse estudo trouxe também uma segunda parte desse experimento, que é a reversão, a reversibilidade da gengivite para a saúde, e por isso o processo saúde e doença gengival. À medida que eles foram desenvolvendo gengivite, eles passaram para um período de retorno aos cuidados de higiene, né? Então, quando eles retornaram aos cuidados de higiene, os níveis de placa começaram a reduzir, né? E foram acompanhados por uma redução também da inflamação gengival, de forma que no período aí de 5 a 10 dias, mais ou menos, em torno de 10 dias no máximo, todos conseguiram retornar exatamente iguais, ou melhores inclusive, a como começaram o estudo, né? Completamente saudáveis, né? Então, esse estudo mostrou essa condição de reversibilidade da gengivite. Então, gengivite é uma doença reversível, ela não causa perda óssea, ela demora então de 10 a 21 dias para ela se estabelecer, né? E ela tem um retorno para níveis de saúde, né, depois de cuidados de controle de placa adequados, obviamente, né, em torno de uma semana, mais ou menos uma semana em média. Então podemos concluir que todos desenvolvem gengivite se houver biofilme acumulado na margem gengival por um período de 10 a 21 dias, e que após o retorno dos cuidados da higiene, a gengivite regride para condições normais de saúde, né, em torno de 7 dias, no máximo 10 dias. Então, como é que é a transição da saúde para a gengivite e para a periodontite, né? Então, aqui, essas imagens representam sujeitos saudáveis, né, periodontos saudáveis, e essa figura aqui, ela é uma representação histológica, né, que vocês já viram lá naquela aula de anatomia, a primeira aula de anatomia do periodonto, né, aqueles cortes histológicos que mostram aqui, nós temos o esmalte, aqui o cemento, então a partir daqui começa a raiz dentária, né? Aqui nós temos o epitélio, o juncional e o epitélio sulcular, e aqui nós temos toda essa parte aqui, essa porção aqui seria o tecido conjuntivo, que ele tem vasos sanguíneos, né? E dentro desses vasos sanguíneos saem células inflamatórias que vão migrar aqui pelo epitélio juncional, alcançando aqui a região sulcular para combater aquele biofilme que sempre tem, né? Todas as pessoas têm um biofilme que é compatível com saúde. Todos nós temos algum grau de inflamação se fizéssemos uma análise histológica, um corte histológico da nossa gengiva, né? Então esse processo aqui é um processo dinâmico e é importante frisar que todos nós temos algum nível de inflamação histológica, né? Embora compatível com saúde clínica, né? À medida que nós temos aquele acúmulo de biofilme, vai haver um desequilíbrio, uma disbiose nesse processo, né? Aumenta muito a carga bacteriana e histologicamente vários eventos vão ocorrer, uma amplificação de eventos celulares, né, estimulados aqui por um aumento da quantidade de biofilme e do tempo de contato desse biofilme com a margem gengival. Lembrando que é uma condição reversível e principalmente diagnosticada pelo sangramento da margem gengival, né? Já a periodontite é uma consequência da gengivite. Se a gengivite não for tratada, ela pode, em sujeitos suscetíveis
avançar para um processo chamado periodontite, que daí nós vamos ter perda da inserção, perdas ósseas. E isso é o que difere a gengivite da periodontite, né? Ela não é mais reversível, ela é irreversível. Nós conseguimos estabilizar o processo de avanço da doença, mas nós não conseguimos devolver aquele periodonto que antes era intacto, né? E histologicamente é um quadro muito mais amplificado de inflamação histológica, certo? Que a gente consegue observar aqui nessas lâminas, né? Numa outra aula de etiopatogenia das doenças periodontais, a gente vai estudar mais detalhadamente esses eventos celulares e moleculares que acontecem nessas transições aqui da saúde para gengivite e para periodontite. Então agora, avançando para o protocolo de exame periodontal, né, nós começamos sempre o nosso exame por uma entrevista com o paciente, uma entrevista anamnética, né, uma conversa com o paciente que a partir dessa conversa nós vamos fazer uma revisão médica, atentando para todas as condições relevantes sistêmicas do paciente, medicações que o paciente possa usar, principalmente medicações que vão ter alguma repercussão no ambiente bucal, como, por exemplo, diminuição de fluxo salivar ou aumento de volume gengival. Nós vamos fazer também uma revisão odontológica, tá? Histórico de tratamentos, histórico de doenças, né? Várias informações seguindo aquele protocolo da ficha que nós aplicamos ao paciente, né? Hábitos de higiene, um ponto super importante de revisarmos detalhadamente os dispositivos que o paciente usa e a frequência, né? Eu gosto sempre de, no primeiro momento, pedir para os pacientes trazerem os seus dispositivos para que nós possamos avaliar esses dispositivos, então verificar qual é o tipo de escova dental, se o paciente usa algum dispositivo de controle interproximal, qual é a característica desse dispositivo. Então isso é um ponto importante, né, no primeiro momento. E fatores modificadores, né? Nessa revisão médica, a gente vai identificar os fatores modificadores, como, por exemplo, fumo, diabetes, álcool, estresse. O que é um fator modificador? É um fator que vai alterar tanto a resposta vascular, celular, ou o potencial reparador dos tecidos periodontais, né? Então, hoje já bem estabelecido fumo e diabetes como fatores de risco às doenças periodontais, especialmente aqui o fumo. Ele está muito relacionado à intensidade e à duração do fumo, quanto tempo o paciente fuma e qual é a quantidade de cigarros que esse paciente fuma ou fumou durante a vida, né? Diabetes muito relacionado ao padrão de controle metabólico. Então aqui não basta perguntar se o paciente é diabético ou não, a gente tem que identificar como é que está o controle metabólico, quando é que foi a última vez que ele fez o exame sanguíneo, como é que estavam esses exames, pedir para o paciente trazer os últimos exames que ele fez, né? E caso ele não saiba ou não tenha feito recentemente, é possível que a gente solicite exames complementares para verificar o nível de controle metabólico do paciente diabético. Álcool, estresse, dentre outros fatores modificadores. E por que eles são importantes, esses fatores, né? Porque quando nós pegamos pacientes que, embora tenham os mesmos achados clínicos e radiográficos, né, quando a gente coloca em perspectiva os fatores modificadores, nós vamos verificar que eles têm diferentes riscos de progressão de doença e de resposta ao tratamento periodontal. Então é muito importante que a gente leve em consideração esses fatores de risco, tentando atuar também sobre os fatores de risco, no sentido de sugerir uma cessação de fumo ou de entrar em contato com o médico para verificar como é que está o controle metabólico, sugerir que o paciente procure o médico para controlar o seu diabetes. Enfim, o profissional, ele é um profissional, o dentista é um profissional da saúde, e como profissional da saúde, nós também precisamos atuar nesses fatores sistêmicos do paciente.
Então o exame clínico periodontal, ele vai ser executado com o nosso trio, né? Mais a trio, odontoscópio, pinça e sonda periodontal, milimetrada, mais a sonda Neighbors, né? Que é obrigatória quando nós estamos fazendo o exame periodontal. Falando mais em sonda periodontal, que é um instrumento que a gente vai estar sempre em contato na periodontia, seja para diagnóstico, seja para tratamento, né? Nós sugerimos aqui na disciplina a sonda Carolina do Norte, né? Que é essa sondinha aqui que tem 5 milímetros a mais, que é essa sonda Williams, tá? E são sondas de primeira geração, né? Sem pressão controlada. Há outros tipos de sonda no mercado, né? Sondas plásticas, sondas metálicas, essa aqui com secção circular, né? Porém com um diâmetro diferente ao longo da sonda. Ela começa fina e vai aumentando, vai ficando mais grossa, né? A mesma coisa essa sonda plástica. Essa aqui é uma sonda com secção retangular, ela não é circular, né? E essa aqui é uma sonda que vocês já têm, né? Que é a sonda da OMS, e ela tem uma bolinha na ponta, e ela é graduada nessas marcações aqui, né? A primeira marcação nessa parte de baixo aqui vai até 3,5 mm, depois nós temos a marcação de 5,5 mm, depois a de 8,5 mm e a de 11,5 mm. E ela é uma sonda que foi e é usada para estudos epidemiológicos, para fazer um índice chamado CPI, que indica necessidade de tratamento, né? Então essas sondas aqui, elas não vão ser usadas na nossa disciplina, tá? A gente vai recomendar que vocês tenham ou a sonda Carolina do Norte, preferentemente, mas se não tiver a Carolina do Norte, pode ser a sonda Williams, né? Existem sondas de segunda geração com pressão controlada e sondas de terceira geração que são sondas computadorizadas, como essa que vocês observam aqui, que a marcação da sonda sai direto lá para o computador, com uma leitura no computador, né? E são sondas usadas mais a nível de pesquisa, né? As de segunda e de terceira geração. Tá? Então vamos ver um pouquinho mais de perto essas sondas Williams e Carolina do Norte. Aqui a gente observa aqui uma foto um pouco mais aproximada, Carolina do Norte e a Williams, e elas são milimetradas, né? Cada espacinho desses é 1 milímetro. Então a sonda Carolina do Norte, nesses 3 espaços mais escuros, né? A parte de baixo do espaço, aqui do primeiro espaço, é 4 milímetros, a de cima é 5 milímetros. Aqui seria 9 e aqui 10 milímetros, aqui 14 e aqui 15 milímetros, né? Já a sonda Williams, ela vai até 10 milímetros, tá? No máximo 10 milímetros, né? E ela vai pular aqui, ela tem o primeiro, o segundo e o terceiro milímetro, depois ela não tem o quarto, vai para o quinto, e também não tem o sexto, vai direto para o sétimo, oitavo, nono e 10º milímetro, tá? Então essas são as diferenças entre as duas sondas, ambas são de secção circular, né, e o mesmo diâmetro em toda a sonda. Então avançando um pouquinho para os protocolos de exame, né, quando a gente faz o exame periodontal, a gente tem uma sequência, né, e essa sequência ela vai ao encontro da própria história natural da doença, que começa no periodonto de proteção, que vocês já viram o que é o periodonto de proteção lá na aula de anatomia, né? E depois ela avança, né, para o periodonto de inserção. Então são 2 ambientes diferentes que nós temos exames diferentes para avaliá-los, né? O periodonto de proteção, ele é avaliado pelos exames de placa visível, de sangramento gengival e de fatores retentivos de placa nessa sequência. E o periodonto de inserção é avaliado pela profundidade da sondagem, pelo sangramento à sondagem, pelo nível de inserção clínico, o NIC, e pelas lesões de Furca. Tá? Então vamos ver agora separadamente cada um desses exames. É importante frisar que esse exame periodontal
ele deve ser completo, ou seja, em todos os dentes presentes na cavidade bucal, né? E em cada dente nós vamos avaliar 6 sítios, né? Então seria o sítio aqui mésio-vestibular, vestíbulo-vestibular, disto-vestibular. Aqui mésio-lingual, linguolingual e disto-lingual. 6 sítios, tá? Em cada dente. Então, se nós temos um paciente com todos os dentes em boca, né, nós vamos ter 168 sítios para avaliar. É um exame que é bem detalhado e ele é um pouquinho chato para fazer, porque ele é muito detalhe, mas ele é importante que seja feito, tá? Então, começamos pelo periodonto de proteção, que vai avaliar o ambiente supragengival. Tá? Qual é o primeiro exame? É o exame de biofilme supragengival, o chamado IPV, Índice de Placa Visível. É um índice de 1975, uma adaptação do Ainamo e do Bay, né, em que nós temos que secar, nós temos 2 requisitos bem importantes, secagem e iluminação. Né? As superfícies têm que estarem bem secas e bem iluminadas. Se nós temos saliva e se nós não temos uma boa visualização, uma boa iluminação, a gente não vai enxergar o biofilme, tá? E a gente vai marcar lá na ficha se ele está presente ou ausente, tá? É um índice dicotômico. Lembrando que nós não vamos passar a sonda para verificar se tem biofilme. Ele busca avaliar o biofilme visível, e para esse biofilme ser visível, ele tem que estar acumulado por mais de um dia. Tá? Então, justamente é um índice que busca identificar sítios que faz mais de um dia que o paciente não higieniza adequadamente. Então, ele vai mostrar um momento, né? Não é o hábito do paciente. Por quê? Porque o paciente pode fazer uma boa higienização antes de ir na consulta. Então, ali naquele momento, ele parece ser um bom controlador, né, mas na verdade ele não é muito. Tá? Então, esse é o cuidado que temos que ter com esse exame. Por isso que a gente nunca vai avaliar a qualidade do controle de placa do paciente pelo biofilme supragengival unicamente. A gente vai ter que avaliar também em conjunto com o exame de sangramento gengival. Aqui é uma foto mostrando então um protocolo de IPV, né, em que a gente está secando bem, iluminando bem e isolando, principalmente na arcada inferior, que nós temos uma quantidade maior de saliva, né, muitas vezes é preciso fazer um isolamento, trocar esse isolamento para conseguir avaliar bem a presença de biofilme. Então a gente consegue observar aqui em todos os sítios, ó, a presença de biofilme. Aqui na vestibular desse incisivo e na vestibular desse incisivo também, nós não observamos biofilme. De resto a gente consegue enxergar biofilme, inclusive cobrindo uma quantidade de cálculo ali. Tá? O segundo exame é o exame de sangramento gengival, o ISG, também datado de 1975, do Ainamo e do Bay, em que faz uma avaliação dicotômica da presença ou ausência de biofilme. Então a gente vai inserir a sonda em 45 graus com o longo eixo do dente. Essa figura aqui não está representando bem como é que seria a inserção, ela é um pouquinho mais inclinadinha, em 45 graus, como essa foto aqui, e a gente vai percorrer internamente aquele sulco gengival, lembrando que a gente vai inserir em torno de 1 milímetro, tá, a sonda dentro do sulco gengival, 1 milímetro, 1 milímetro, pouquinho, no máximo 2 milímetros, e percorrer então esse sulco, né? Fazendo com que a sonda entre em contato com aquela porção interna do sulco gengival. Lembrando que o sangramento gengival será perceptível, será visível, se houver mais de 10 dias de acúmulo de biofilme nesse sítio.
Então, muitas vezes o paciente vem sem placa visível, mas ele tem sangramento gengival, né? Então, isso mostra que ele fez uma boa higienização antes de vir na consulta, ele sabe higienizar, ele tem capacidade, mas ele não faz isso como hábito, né? Então, por isso, sempre avaliar o padrão de controle de placa pelo binômio IPV e SG. E isso tem que ser avaliado sítio a sítio do paciente. Tá? Quando a gente pensa em ISG, e aqui nesse slide mostra uma gengiva visivelmente inflamada, a gente pensa, né, não preciso nem fazer o exame aqui para saber que essa gengiva está inflamada, né? Mas tem sítios que não exibem alterações visuais, como esse aqui, por exemplo. Estou passando um fio dental aqui, o paciente passando um fio dental, o fio sangrou, ou seja, já há um desequilíbrio, já há uma gengivite ali, mas não há nenhuma característica clínica de alteração, né? E aí a gente se pergunta, né, o que ocorre primeiro? É o sangramento e depois, em segundo lugar, vem as alterações visuais de edema e cor, ou vice-versa? Será que as alterações visuais precedem essas alterações inflamatórias, clínicas? Então, esse estudo aqui do Catton, Jack Catton, ele mostra, ele buscou tentar responder essa pergunta que eu coloquei anteriormente, né? Então, eles pegaram 82 pacientes, homens, né, participantes ali, que tinham um periodonto íntegro, né, sem histórico de periodontite, né, também não usavam medicação. E eles fizeram uma avaliação das papilas, apenas eram tecidos proximais, né, faces livres não entraram nesse estudo deles, né. Então eles avaliavam primeiramente o aspecto visual, se a papila estava inflamada ou não inflamada, né, tanto pela vestibular quanto pelo aspecto palatino lingual. E num segundo momento avaliavam se essa papila sangrava, né, após o exame. O exame era muito parecido com o ISG nosso, né, ele entrava aqui, já iniciava aqui próximo da transição da face livre para a face proximal e percorria até o centro da papila, tentando chegar mais próximo ali do ponto de contato, né? No máximo 2 milímetros a sonda dentro do sulco gengival. E o que eles observaram? Aqui são os sítios em que foram observados sangramento. Todos esses sítios aqui sangraram, né, com o exame. Tá? Então, de uma forma geral, né, todos eles sangraram, né? A gente pode ver que um percentual, né, de sítios que sangraram não exibiram inflamação visual. Aqui, de uma forma geral, 28%, em dentes anteriores 19%, em dentes posteriores 33%, maxila 32%, mandíbula 19%, né? Então aí vamos colocar uma média aí de 25, 30% dos sítios que não se mostram visivelmente inflamados vão demonstrar sangramento. E isso vai identificar um subdiagnóstico, né? Então, sempre a gente vai determinar a presença de inflamação gengival por meio do sangramento à sondagem ou do ISG, do nosso sangramento marginal. Avançando um pouco mais, vamos ao terceiro exame do ambiente supragengival, né? Que ele vem a responder, a tentar responder essa pergunta aqui. Além da qualidade de higiene bucal, né, da técnica do paciente, da frequência que o paciente higieniza, o que pode modificar a formação de biofilme dental, né? Então nós temos 3 fatores aqui que explicam essa diferença de formação de biofilme entre as pessoas, né? Fatores sistêmicos, como o fluxo salivar, que pode estar sendo influenciado aqui pelas medicações do paciente, né? Ou por algum histórico aí de radioterapia que o paciente tenha, né?
o padrão de alimentação, se o paciente ingere muita sacarose durante o dia, vai formar biofilme, principalmente um biofilme mais volumoso, mais rapidamente, e fatores locais, né, os fatores retentivos de biofilme, eles vão ajudar muito a formar biofilme ali onde eles estiverem presentes e desequilibrar ainda mais o processo saúde e doença gengival, né? Então, o principal fator predisponente não é um fator modificador, sim predisponente, seria o cálculo supragengival, né? E aqui a gente observa cálculo supragengival em 3 diferentes pacientes, né? Aqui eu tenho bastante cálculo supragengival na margem, né? Aquele cálculo que está ali na margem gengival, levemente intrasulcular, né? Ele é considerado cálculo supragengival. Aqui uma quantidade bem abundante de cálculo supragengival, tá? Então, é um fator retentivo de placa, super importante, mas não é o único. Lesões cariosas, né, cavitadas, ativas ou inativas. Aqui a gente observa, ó, na distal desse molar, desse 46, uma enorme de uma lesão, né? Então, certamente nesse sítio há uma formação de biofilme mais rapidamente. Esse outro paciente aqui, com várias lesões ativas, cavidades, né? Então, também são fatores predisponentes essas lesões cavitadas, né? Restaurações da margem gengival, né? Então, restaurações, especialmente se elas não estiverem bem polidas, bem acabadas, elas vão funcionar como fatores retentivos de placa, tá? São fatores predisponentes também. Restaurações desadaptadas ou com sobrecontorno ou subcontorno, isso seria um sobrecontorno, então a gente passa o fio dental ali e ele desfia. Essa restauração não foi feita com uma matriz adequada, com uma boa adaptação da matriz. Já aqui nós temos um subcontorno, né? Também por falta de adaptação, nós temos uma falta de material restaurador aqui, e tanto um quanto o outro vão ser fatores predisponentes, porque eles vão modificar localmente a formação de biofilme, tá? Então eles vão desequilibrar o processo no sítio, tá? Aqui restaurações são provisórios que não estão bem acabados, embora estejam bem polidos aqui, quando a gente observa. Lá dentro do sulco gengival eles avançaram muito, eles estão muito intrasulculares e não estão bem acabados dentro do sulco, né? E aí o paciente exibe aqui profundidades da sondagem com sangramento, também restaurações desadaptadas na margem gengival, né? E essas aqui são restaurações indiretas, são provisórias, também são fatores predisponentes. Aumento de volume gengival, né, causado por inflamação crônica ou por alguma medicação que o paciente use, por eles não permitirem um adequado controle do biofilme supra, né, eles também são fatores predisponentes, né? E uma vez que sejam fatores predisponentes, todos esses fatores eles devem ser levados em consideração no plano de tratamento supragengival, né, que a gente vai resolver a inflamação gengival do paciente, né? A gente vai ter que levar em consideração esses fatores retentivos de placa, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso aí na aula de plano de tratamento, tá? Vamos voltar a falar sobre isso. Então, resumindo aqui, gente, o IPV e o ISG, índice de placa visível e índice de sangramento gengival, eles são descritores etiológico e inflamatório, respectivamente. Devem ser analisados sempre conjuntamente para avaliar, para monitorar a qualidade dos autocuidados caseiros de higiene bucal, tá? E os fatores retentivos de placa, eles vão nos indicar os fatores locais que modificam a formação de biofilme dental.
Então, devem ser removidos ou adequados no tratamento periodontal, tá? Na nossa estratégia de tratamento periodontal. Isso é bem importante. Agora vamos então ao exame do periodonto da inserção, né? O exame que vai buscar verificar como é que está o ambiente subgengival, se tem alguma doença no ambiente subgengival, né? Ele também deve ser feito em todos os dentes, em todos os sítios, lembrando que a força de sondagem ela não deve exceder, idealmente, 25 gramas. O que seria isso? Né? A gente não vai ter uma balancinha de precisão para testar isso aí, mas uma forma da gente se aproximar aqui desse nível de força é quando a gente coloca a sonda embaixo da unha ou na cutícula e força um pouquinho. Quando a gente sentir um pouquinho de dor, né, essa mais ou menos é a pressão de 25 gramas. Né? Não façam isso com a sonda contaminada, né? Sempre com a sonda esterilizada para testar essa força. E vocês vão ter um momento que vocês vão se autoexaminar, né? Examinar a dupla, cada um examina o colega, que vocês vão tentar calibrar essa força de sondagem. Tá? Primeira coisa que eu coloco aqui é essa pergunta. É sempre necessário fazer esse exame subgengival? Para todos os pacientes nós temos que fazer? Né? Ou será que a gente pode fazer um exame supra e se o paciente não tiver muita inflamação gengival, tiver um controle bom de placa, a gente não precisa avançar para o exame sub e perder todo aquele tempo para preencher a ficha, para avaliar sítio a sítio, etc, etc. Né? Então aqui coloco essa pergunta. Né? Esse é um paciente exímio controlador de placa, não tinha placa visível, muito pouca inflamação gengival, pouca gengivite, né? Mas é um exame, outra coisa, sinais visuais de saúde gengival, né? Gengiva rósea, contorno parabólico da margem gengival, uma leve recessão aqui, que pode ser um histórico aí de doença, ou até uma recessão ocasionada por escovação traumática, né? Então, esse sítio aqui, quando foi sondado, mostrou uma profundidade de sondagem de 10 milímetros, com um nível da inserção um pouquinho maior ali, de 11 milímetros. Então, vejam como nós erraríamos e erraríamos feio se nós não fizéssemos uma avaliação desse paciente, uma avaliação subgengival. Né? Quando a sonda foi retirada do sítio, vem um sangramento abundante, indicando uma quantidade muito grande lá de infiltrado inflamatório. Esse outro paciente aqui, também paciente que demonstra bom controle de placa, aparentemente saudável, sob o ponto de vista periodontal, né? Aí quando vamos fazer uma avaliação mais detalhada subgengival, observamos, né, profundidades de sondagem aumentadas, né, e com reabsorções das cristas ósseas já em vários deles. E essa paciente aqui também, um quadro parecido, né, uma paciente que aparentemente era saudável, contorno parabólico, margens gengivais sem edema, sem alteração importante, pontilhado de casca de laranja, né, mas numa sondagem aqui a gente já observa uma profundidade de sondagem de 7 milímetros. Né, então, vejam, né, é uma doença que muitas vezes ela vai evoluindo lentamente, né, e sem o paciente perceber a alteração. Já essa paciente aqui, aparentemente, ela tem um problema aqui, né, uma recessão gengival. Mas quando vai ser aplicado um exame periodontal aqui, né, não há nada de inflamação. A margem gengival está saudável, não há profundidade da sondagem, apenas uma perda de inserção que é decorrente
de uma recessão gengival que tem uma causa etiológica não inflamatória, né? não associada a biofilme, a progressão de doença destrutiva, né? Então, esse periodonto aqui, embora ele tenha alterações já visuais, né, de histórico, isso aqui ele está saudável. Então, o paciente ele pode ter um histórico de perda de inserção ocasionado por razões que não sejam de doença periodontal inflamatória, né, e apresentar-se saudável. Então vamos aos exames propriamente ditos. Esse é o primeiro exame, o exame de profundidade da sondagem, né, também com a sigla PS, profundidade de sondagem, né. E o que é esse exame? Nós vamos inserir a sonda dentro da bolsa ou do sulco gengival ou da bolsa periodontal, né, e medir a distância da margem gengival à porção mais apical sondável, né. Um exame bem simples de fazer. Esse dente aqui, o exame está sendo feito na vestibular desse incisivo aqui e nos está mostrando uma profundidade de sondagem rasa de 3 milímetros, né? E ele vai nos indicar a dificuldade de instrumentação, né? É um descritor inflamatório, né? Então, vejam que, embora esse sítio ele já tenha perdido mais de 3 milímetros, né, de inserção, né, o seu tratamento não é complexo, não é, só ponto de vista técnico, não é muito difícil, porque a profundidade da sondagem ela é rasa, tá? Então, ele caracteriza a dificuldade da instrumentação. Claro que quanto mais profunda a bolsa periodontal, né, a profundidade de sondagem, maior o grau de dificuldade e o tempo despendido para realizar a raspagem subgengival. E a força máxima aplicada ela tem que ser de 25 gramas, já conversamos sobre isso aí, né? Aqui a gente observa erros de sondagem, né? E esses erros de sondagem eles podem ser em função de angulações inadequadas ou pressão, uma pressão muito forte, em que a sonda vai entrar muito dentro do tecido conjuntivo e aí vai superestimar aquela profundidade da sondagem. E aqui a gente observa uma sondagem feita no mesmo sítio, no sítio proximal deste canino, se eu não me engano é um canino aqui, né, em que a sonda com uma diferença aí de 2, 3 milímetros no sítio, ela mostra uma profundidade de sondagem bem diferente, né. Aqui nessa sondagem a gente observa 4 milímetros de PS, e nessa outra aqui quase 8 milímetros de PS, 7 milímetros de PS, tá? Então, por quê? Porque nós muitas vezes temos esses defeitos infraósseos, né, em que a sonda, dependendo da onde a gente colocar a sonda, ela vai entrar nesses defeitos ou não, tá? Por isso que nós temos que fazer o exame de sondagem em 6 sítios sempre, tá? Quando nós removermos a sonda da gengiva, a gente vai observar se há um sangramento subgengival ou sangramento periodontal ou não, tá? E a gente vai anotar como positivo ou negativo para o sangramento à sondagem, ou sangramento subgengival, ou sangramento periodontal. São todos sinônimos, né? E o que o sangramento subgengival indica? É uma possível atividade de doença, ou seja, é um preditor de perda da inserção. Nós sabemos que sítios que têm progressão de doença, eles têm sangramento à sondagem. É claro que não são todos os sítios com sangramento à sondagem que vão ter progressão de doença. Por isso que o valor preditivo positivo é 30%. Né? A cada 100 sítios que apresentarem sangramento à sondagem, somente 30 vão ter evolução da doença e 70 não.
já ele é um ótimo indicador de saúde, ele tem um valor preditivo negativo de quase 100%. Né? Sabemos que dos sítios que não apresentam sangramento à sondagem, quase 100% deles não vão ter progressão de doença. Né? Então, a presença de sangramento é super importante de ser avaliado, porque ela vai nos indicar necessidade de tratamento subgengival. Né? Uma infecção de um sítio pelo biofilme gera uma resposta inflamatória, que ela vai culminar em ulceração do epitélio do sulco, transformando esse epitélio do sulco em epitélio da bolsa. Né? E é por essa razão que nós temos um sangramento, porque a sonda, quando ela entra nesse ambiente subgengival, na bolsa, ela entra em contato com essa parede interna do sulco ou da bolsa periodontal, e ali existe um processo histológico já avançado de degeneração de fibras colágenas e de aumento da vasculite, da proliferação de vasos sanguíneos. Então esse sangramento é facilmente provocado, porque nós não temos um epitélio juncional que está íntegro, ele está parcialmente ou totalmente destruído. Né? Então, o sangramento à sondagem, ele é um indicador de que histologicamente há um processo maior de inflamação histológica. E esse estudo aqui identifica bem isso. Né? Um estudo de 1982, do Davenport, que eles pegaram 12 pacientes com pelo menos um dente não tratado e marcado para exodontia, né, em função de doença periodontal avançada, e eles fizeram biópsias ao todo, então, de 14 sítios vestibulares e linguais, com PS de 1 a 3 milímetros, de 9 sítios que não apresentavam, aliás, sangramento à sondagem, PS de 5,2 milímetros em média, e 5 sítios que não apresentavam sangramento à sondagem, com PS de 4,5 milímetros em média. Tá? Essa sonda usada foi uma sonda bem parecida com a nossa, com secção de 0,5 milímetros, secção circular com diâmetro de meio milímetro, e o sangramento foi considerado presente quando ocorrido em até 15 segundos depois da remoção da sonda. Tá? Em todos os sítios foi avaliada, então, a presença ou ausência de sangramento à sondagem. E nos cortes histológicos, eles buscaram medir a quantidade de infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo. O que é que eles observaram, então, né, nas biópsias? Que os sítios que exibiram sangramento, o infiltrado inflamatório ocupava 55% daquele tecido conjuntivo. E nos sítios sem sangramento, esse infiltrado inflamatório ocupava 31%. E essa diferença foi significativa, ou seja, os sítios com sangramento, eles exibem uma quantidade maior de infiltrado inflamatório, significativamente maior. Né? Nesse estudo, todos os sítios com sangramento apresentavam ulcerações no epitélio da bolsa, né? Um outro dado, e nenhum sítio sem sangramento apresentou essas ulcerações da bolsa. Tá? Então, é por essa razão que a gente observa sangramento. Né? Então, o sangramento à sondagem é uma medida indireta de avaliar a extensão da inflamação a nível de tecido conjuntivo dentro do sítio ali que está sendo avaliado, adjacente ao sítio que está sendo avaliado. E o terceiro exame subgengival é o nível de inserção clínica, o famoso NIC, tá? Que ele vai avaliar o quê? A distância da junção cemento-esmalte até a porção mais apical sondável, tá? Diferente da profundidade da sondagem, que avalia a distância da margem gengival ao fundo da bolsa, né? A porção mais apical sondável. Então, aqui, neste exemplo, nós teríamos uma PS de 5 milímetros e um NIC
de 7 milímetros. Tá? O NIC é aqui porque a junção está aqui. Né? Então são valores diferentes. Tá? E ele vai indicar, ele é um descritor de histórico de doença. Tá? Por quê? Porque ele vai nos mostrar a história pregressa de doença em relação à atividade de doença destrutiva. Ele vai quantificar a gravidade dessa perda, quanto maior o NIC, mais perda esse sítio teve. Né? Como a gente faz em 6 sítios por dente, a gente consegue ver no entorno do dente o quanto de destruição periodontal esse sítio, esse dente já teve ao longo da sua vida clínica, desde que ele erupcionou. Não sei se isso aconteceu nos últimos 2, nos últimos 3, nos últimos 4, nos últimos 10 anos, ele mostra um histórico. A não ser que a gente tenha avaliado sistematicamente ao longo dos anos o NIC. E por isso que ele, como ele tem uma referência fixa, que é a junção, ela não muda de lugar, né, nós conseguimos fazer um acompanhamento longitudinal do paciente, né, para verificar a estabilidade e a evolução do processo, né, do processo destrutivo. Normalmente indicamos que teve progressão de doença quando tem um aumento do NIC de 3 milímetros. Né? Por que só 3? Por que 1 milímetro, 2 milímetros não é considerado, entre aspas, progressão de doença? Porque pode ter um erro de sondagem, né? De 1 a 2 milímetros. 3 milímetros é difícil a gente errar tanto. Né? Então, de 3 milímetros para cima, a gente já, quando compara 2 exames, né, em diferentes tempos, a gente consegue perceber que teve um aumento de uma progressão da doença. Né? E aqui, vendo um pouquinho mais o NIC, o que a gente observa nesse incisivo central aqui? Que nós temos, essa é uma sonda Williams, tá? De 10 milímetros. Então nós temos aqui, lembrem do contorno da junção cemento-esmalte na proximal. Ela é levemente um pouquinho mais coronária, do que nas suas porções vestibulares e linguais. Né? Então, aqui está a junção cemento-esmalte vestibular e ali, nessa porção, está a junção cemento-esmalte proximal. Então, nós temos aqui uma profundidade de sondagem de 9, um nível de inserção, um NIC de 9 milímetros, com uma profundidade de sondagem também de 9 milímetros. Tá? Aliás, aqui a profundidade de sondagem é de 9 e o NIC é de 10 milímetros, tá? Porque a junção ela vem um pouquinho mais aqui. Tá? Então ele vai medir a extensão da perda da inserção e da perda óssea, né? E nós vamos ter diferentes níveis aqui de destruição periodontal, né? NICs menores, NICs intermediários e NICs maiores. Okay? Se a gente conseguisse botar em perspectiva do tamanho da raiz, né, esse é um incisivo central, ele tem em média 9 milímetros de coroa e de 13, 14 milímetros de raiz. Né? Como eu tenho 14 milímetros e já tive uma perda de praticamente 10, né, restam 4 milímetros da inserção nesse sítio, o resto já foi perdido por doença. Tá? Então, isso que quer dizer o NIC, o quanto de inserção remanescente eu tenho ali nesse dente. Claro que eu tenho que avaliar em perspectiva com a anatomia do dente. Se esse dente fosse um canino, essa informação seria diferente, porque o canino tem uma altura de raiz diferente. Então aqui nós temos situações em que o NIC vai ser menor que a profundidade de sondagem, não são situações muito frequentes, né? Então vejam, o que acontece? A margem gengival, ela fica coberta, ela encobre a coroa clínica dos dentes, né? De forma que quando eu faço uma profundidade de sondagem, aqui, por exemplo, eu tenho uma profundidade de sondagem de aproximadamente 5, 6 milímetros, tá? Mas o NIC é 1,
no máximo 2 aqui, porque a junção está aqui. Então, o NIC é a distância da junção ao fundo da bolsa, tá? O fundo do sulco, o fundo da bolsa. Em que situações isso pode ocorrer? Nessas situações de muito edema, né? Edema da margem gengival. Nós vamos ter uma profundidade de sondagem bem maior do que o NIC, né? E como é que a gente vai saber, como é que nós vamos medir o NIC? Então, nós vamos ter que sentir a junção e verificar a distância da margem gengival até a junção e depois reduzir da medida da profundidade de sondagem para saber exatamente a quantidade do NIC aqui, tá? Aqui nessa outra figura é um exemplo parecido. Nós temos uma profundidade de sondagem de 10 milímetros e um NIC de 7 milímetros. Né? Por quê? Porque a junção está 3 milímetros, em torno de 3 milímetros, abaixo da margem gengival. Tá? Então aqui a PS vai ser maior que o NIC. Aliás, o NIC maior que a PS. Desculpa, o NIC menor que a PS. Já situações que o NIC vai ser maior que a PS, que é o que ocorre normalmente com os pacientes portadores de doença destrutiva. Né? Nós temos um pouquinho de recessão da margem gengival. Né? Essa recessão pode ser pequena, como essa situação aqui, que o paciente só teve 1 milímetro de recessão. Né? Então, aqui a PS, nesse caso aqui, a PS deu 10 milímetros, e o NIC 11 milímetros, né, que eu não consigo medir certinho nessa sonda aqui, porque é uma sonda que vai até 10 milímetros, né, de Williams, por isso que a gente solicita que vocês adquiram a sonda de 15 milímetros. Né. Então aqui o NIC um pouquinho maior do que a profundidade de sondagem. Tá. Uma outra situação, que o NIC é maior que a profundidade de sondagem, aqui nós já temos uma recessão um pouco maior. Então, também uma sonda Williams, que mostra uma profundidade de sondagem de 9, 10 milímetros, dependendo de onde a gente vai ter a referência, né? E a junção semioptismalte está aproximadamente nesse nível. Né? Então, vai ser um NIC aí de 12, 13 milímetros. Tá? Então, ou seja, já teve 12, 13 milímetros de perda de inserção nesse sítio. Tá? Aqui já uma recessão maior ainda. Né? Nós temos uma profundidade de sondagem de 7 milímetros e um NIC de mais ou menos 10, 11 milímetros. Tá? E aqui nós temos uma profundidade de sondagem de 0, né? Eu não tenho nada de profundidade de sondagem e eu tenho um NIC de 3, 4 milímetros. Embora a gente não esteja com a sonda colocada aqui na foto, né, tem um pouquinho de perda da inserção. E essa perda da inserção aqui, ela não foi ocasionada por doença destrutiva, mas sim por uma escovação vigorosa, traumática, causando inclusive essas lesões cervicais não cariosas. Né. Então, esse é uma das situações que nós vamos ter pacientes que exibem algum histórico de perda da inserção, mas que não vão ser classificados como pacientes periodontais. São pacientes normais, tá? Não periodontais. E a gente vai então para o último exame do ambiente subgengival, que são os exames, que é um exame que complementa o exame subgengival nos dentes que têm bifurcações, né? Nos pré-molares superiores, especialmente os primeiros pré-molares, que em torno de 30 a 40% deles apresentam lesões de duas raízes, uma vestibular e uma lingual, e os molares superiores e inferiores. Né? O que pode acontecer então? Né? O molar ele vai ser inserido dentro do processo alveolar, né? Como vocês podem observar aqui. Né? Aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho outras duas raízes, certo? Esse aqui é um molar inferior. E eu posso ter o processo de formação de biofilme nessa raiz, né? Inclusive esse molar foi extraído por essa razão, por razões periodontais,
né? E eu tenho que ter um exame que quantifica o quanto de destruição do aparato de inserção, quanto de destruição ocorreu dentro dessas bifurcações. E aí nós temos então um exame de lesão de furca. Tá? Ele é um descritor de destruição nas bifurcações. Também vai indicar dificuldade do tratamento, né? Lembrando que molares superiores exibem 3 raízes, ou 2 vestibulares e uma palatina. Tá? Então nós vamos ter furcas nos superiores, furcas vestibulares, furcas mesiais e furcas distais. Tá? E os molares inferiores normalmente apresentam 2 raízes, e aí nós temos então uma furca vestibular e uma furca lingual, normalmente. Tá? Então aqui é o exame de lesão de furca. Então aqui essa representação esquemática aqui, ela mostraria uma lesão de furca grau 1, em que essa perda horizontal dos tecidos ela não excede 1/3 da largura dessa distância do dente, dessa distância vestíbulo-lingual do dente, no molar inferior, né? E aqui é o exame clínico. Lembrando aqui que eu não preciso ter recessão para ter a necessidade de verificar se tem lesão de furca. Esse dente aqui, por exemplo, tem uma lesão de furca grau 1, mesmo sem nenhuma recessão. Então a gente insere a sonda Neighbors ali e faz a avaliação da furca. E aqui eu tenho uma representação do que seria uma furca 1 no molar superior, né? Então seria a furca 0 aqui nessa furca mesial, furca 0 na furca distal e furca 1 na furca vestibular. Então os molares superiores, eles sempre têm que ser sondados em 3 pontos para verificar a presença de lesão de furca, né? Na mesial, na distal e na vestibular, né? A mesial seria entre a mesio-vestibular, raiz mesio-vestibular, e a raiz palatina. E a gente vai entrar com a sonda pela palatina, porque a entrada da furca ela fica mais palatinizada do que vestibularizada. Aqui é vestibular, aqui é lingual. Já na furca distal, tanto faz eu entrar com a sonda por aqui ou por aqui, tá? Porque a entrada da furca fica bem no meio, né, entre a raiz disto-vestibular e a palatina. E a furca vestibular entre a mesio-vestibular e a disto-vestibular. Já a furca 2 seria quando há uma perda horizontal que excede aquele 1/3, mas que ela não atravessa a furca, né? Então, no molar inferior representado aqui por esse esquema, né, e no molar superior representado aqui por esse esquema. Aqui seria grau 1, aqui seria grau 2, aliás, aqui seria grau 1, aqui nem tem lesão de furca, né, não há lesão de furca, aqui seria 0, aqui seria 1 e aqui seria uma furca 2. Então lá no exame a gente marcaria na furca mesial 0, na furca distal 1 e na furca vestibular o número 2, porque é uma lesão grau 2 aqui na vestibular, ela excede 1/3, né, dessa distância aqui. Então vejam o que seria uma furca 2 aqui no molar superior, furca mesial. Já a furca 3, aí nós temos a sonda entrando de um lado e atravessando, né? No molar inferior eu coloco pela vestibular, ela sai na lingual, ou coloco na lingual, sai na vestibular. E no molar superior eu posso ter a ligação de todas as entradas de furca ou a ligação de 2 delas. Então eu posso ter uma ligação da mesial com a vestibular, ou da mesial com a distal, ou da distal com a vestibular, né? Ou todas ligando com todas, como mostra essa representação esquemática aqui. Aqui a gente observa então uma furca 3, tá? E esse dente é um dente que teve um desvio de anatomia, tá? Ele é um molar inferior. E no molar inferior nós temos uma raiz vestibular, uma raiz mesial, uma raiz distal. Normalmente a furca é por vestibular e por lingual, né? Então uma furca 3 seria
no sentido vestíbulo lingual ou lingovestibular. E esse molar inferior mostrou uma furca lingodistal, né, ou distolingual no 36, aqui mostrando então o aspecto lingual e aqui por onde a sonda saiu. Então isso é uma furca 3, é uma mudança, um desvio anatômico, não é comum, na verdade essa foi a única vez que eu consegui perceber uma mudança de anatomia de furca aqui. E finalizando, a gente vai para os métodos complementares de diagnóstico radiográfico, né, que são as radiografias, né, são métodos complementares, eles complementam o exame clínico, tá? E eles vão nos fornecer informações diagnósticas também, né, como vocês podem observar aqui, né, nesse sítio, a relação do exame clínico com o exame radiográfico. Então, até onde que vai a perda óssea, né, coincidentemente aqui com o exame clínico. Tá? E aqui um molar superior, né, já com bastante perda na região de furca vestibular, possivelmente aqui eu tenha uma lesão. Quando eu for fazer exame de furca, eu vou ter lesão de furca 3 aqui, entre a vestibular e entre a distal, possivelmente também entre a vestibular e a mesial, uma vez que a entrada da furca na mesial é em torno de 3 milímetros, abaixo da junção cemento-esmalte, na vestibular também, na distal um pouquinho mais, em torno de 3 milímetros, 4 milímetros. Então, se teve 3, 4 milímetros de perda da inserção, a doença já chega na furca e já pode ter a lesão de furca, então. Né? O que a gente vai observar nas radiografias? Né? Sempre nós temos que verificar a qualidade das restaurações, lesões cariosas, lesões cavitadas, tá? Também, aí, olhando mais especificamente no tecido ósseo, a altura da crista óssea, o que vai nos indicar a gravidade da perda. Então, quanto mais perda, menor a altura da crista óssea. Cálculo dental, é possível a gente perceber também nas raízes, identificando assim, a dificuldade de instrumentação. Quanto mais cálculo, mais difícil de nós instrumentarmos. O padrão de perda óssea, se é um padrão horizontal ou um padrão de perda óssea mais angular. Né? A presença de lesões de radiolucências na região de furca, o espaço do ligamento periodontal, a presença de lâmina dura, a região periapical, né? O tronco radicular do dente, o formato radicular, o espaço entre as raízes. Então, todas essas informações nós vamos poder estar avaliando então nas radiografias. Tá? Também é importante colocar que a radiografia ela tem limitações, ela tem distorções, ela vai nos mostrar mais os aspectos proximais do tecido ósseo, uma vez que os aspectos vestibulares e linguais eles vão ser sobrepostos com a estrutura mineral do dente, né? A periapical, por exemplo, ela tem uma distorção de 4 a 8%, né? E vejam aqui como é que fica a imagem radiográfica de uma radiografia dessa estrutura, dessa conformação de perda, né? Quase não aparece a gravidade dessa lesão de furca aqui, porque sobrepõe o tecido vestibular com o tecido ósseo. Embora há um indicativo aqui de alguma desmineralização, né? Se a gente observar aqui, tem um indicativo, aqui a gente consegue observar bem mais essa perda óssea. Podemos ter erros, então, de angulagem, por isso que nós sempre recomendamos, na medida do possível, que as radiografias sejam feitas com um posicionador. Esses erros de angulagem, eles podem, dependendo do erro de angulagem, eles podem simplesmente não mostrarem lesões de furca. Então, aqui é a mesma radiografia com o mesmo dente com uma posição na angulagem vertical. Né? Então, aqui teve uma projeção da crista óssea para a coronária e aquela lesão de furca que ela existe, ela não apareceu. Né? Então,
tem que prestar muito atenção na técnica, né, fazer a técnica corretamente. E mais um aspecto que diferencia radiografias periapicais pela bissetriz de radiografias Bite-Wing é que as Bite-Wing elas vão mostrar melhor a relação da crista óssea com a junção cemento-esmalte, né? Lembrando que a bissetriz, a periapical, ela sempre vai projetar levemente as cristas para coronário e aquela distância vai ser encurtada, né? Quando na realidade ela é um pouquinho maior, já tem um pouquinho mais de perda. Então, se a gente quiser observar perdas incipientes, pequenas perdas, né, pacientes com uma doença leve, as radiografias Bite-Wing sempre vão nos trazer informações mais fidedignas do que radiografias periapicais. Aí a gente vem para essa paciente aqui que tem uma doença avançada e vamos nos perguntar, eu solicito, eu tenho que fazer uma radiografia panorâmica ou um levantamento periapical para planejar o tratamento dessa paciente, panorâmica ou periapical. Então aqui vai uma recomendação nossa, se é uma doença, nós fazemos o exame clínico, né? Se o paciente exibe uma doença leve, né, a gente vai recomendar que se faça uma panorâmica. Se for uma doença avançada, um levantamento periapical, né? E uma doença moderada, mas determinados dentes exibem uma doença mais avançada, a gente pode fazer uma panorâmica e radiografias periapicais ou interproximais de forma localizada, né, de alguns dentes, né? Lembrando que as radiografias elas complementam o exame clínico e elas vão servir para nos responder dúvidas clínicas. Então, se a gente consegue elaborar um plano de tratamento expondo menos o paciente à radiação, sempre é melhor, né? Então, as radiografias panorâmicas elas vão ser sempre mais conservadoras no sentido de radiação para o paciente, são sempre preferíveis, a não ser que se justifique por uma razão importante que se faça um levantamento periapical, porque a informação daquela radiografia ela vai ser diferente da informação que eu tenho numa panorâmica e vai mudar a minha estratégia de tratamento, né? Então, são aqueles dentes que nós temos dúvidas se vão ser mantidos ou não, a gente vai ter que olhar melhor então na periapical, tá? Então, levantamento periapical para doenças avançadas, né? Doenças leves, moderadas, uma panorâmica, uma boa panorâmica serve, né, com complementações eventuais, né, localizadas de determinados elementos dentários. Então, então resumindo o que vimos até aqui, né, em relação aos descritores subgengivais, o NIC é usado para avaliar o histórico de periodontite e monitorar a estabilidade ou a progressão de doença ao longo da vida. A profundidade da sondagem, ela nos indica a dificuldade de tratamento. O sangramento à sondagem, ele nos dá um indicador de necessidade de tratamento. E as radiografias são métodos complementares de diagnóstico e elas devem ser realizadas de acordo com as necessidades individuais, né? É claro que para fazer sentido, né, esses exames eles têm que ser avaliados conjuntamente e não isoladamente. E é por isso que então os conceitos de saúde e de doença periodontal vão fazer sentido, né? Quais são as características então da saúde periodontal? De acordo com esse último sistema de classificação que foi proposto agora em 2017, uma série de renomados pesquisadores fizeram um workshop e fizeram uma publicação unindo as academias americanas e europeias de periodontia, né? Esse sistema de classificação ainda não está presente nos livros, ele é relativamente recente, mas a gente já traz aqui na aula e é o sistema que a gente vai adotar porque é o que está posto aí pelas academias americanas e europeias, tá?
Então, saúde periodontal, lembrando que nós temos sempre um processo histológico de inflamação, embora compatível com saúde clínica. E esse sistema de classificação, ele coloca o paciente em 3 possibilidades. Aquele paciente com periodonto saudável, o paciente com gengivite e o paciente com periodontite. Lembrando que o paciente com periodonto saudável, ele pode migrar para gengivite e essa gengivite pode reverter para a saúde, de forma que nesse ciclo aqui não há uma reversibilidade completa do processo, né? Não há sequelas como perda óssea, perda da inserção, porque no momento que o paciente tem perda da inserção, ele não é mais um paciente com gengivite, ele tem então periodontite, já tem um processo que é irreversível, do ponto de vista de reversibilidade das estruturas periodontais após a terapia periodontal, ou seja, a terapia ela não devolve as estruturas periodontais, ela simplesmente consegue parar o processo inflamatório, né, mas não devolver. Em cima dessa classificação, nós temos então o link com o diagnóstico, né, o diagnóstico de saúde periodontal é aquele paciente que tem o periodonto saudável, o diagnóstico de gengivite é aquele paciente que tem sítios com gengivite, a gente já vai ver o que é esse ponto de corte. E uma vez que o paciente perdeu a inserção, ele é um paciente de periodontite para o resto da vida. Que de acordo com a terapia que for aplicada para ele, ele pode apresentar uma periodontite já controlada ou estável, uma periodontite em remissão, que ela não está completamente controlada, ainda exibe sítios, o paciente ainda exibe sítios com inflamação, e uma periodontite instável, em que os fatores ainda não foram controlados, né? Ainda há necessidade de tratamento ativo. Tá? A gente já vai ver o que é isso aí. Lembrando que a saúde periodontal ela é sempre uma simbiose. Por que uma simbiose? Porque eu tenho a presença de biofilme e também tenho uma resposta do hospedeiro, né? E há um equilíbrio entre a agressão do biofilme e a resposta do hospedeiro. É uma balança equilibrada, uma simbiose. Tá? E o que seria o conceito de saúde periodontal? Né? A ausência de doença avaliada clinicamente, associada a gengivite, a periodontite ou a outras condições periodontais. Então, dentro desse conceito de saúde periodontal, nós também encaixamos pacientes com histórico de periodontite, ou seja, aqueles que apresentaram periodontite, receberam tratamento e foram tratados com sucesso. Depois a gente vai definir o que é sucesso da terapia periodontal, né? Então, são capazes de manter a dentição sem sinais clínicos de inflamação gengival. Tá? O periodonto intacto, aquele periodonto que nunca apresentou perda da inserção, ele é um periodonto que apresenta saúde periodontal, desde que ele não tenha sítios com perda da inserção, né? E desde que ele tenha menos que 10% dos sítios com sangramento à sondagem positivo, né? Ou com ISG positivo, e desde que ele tenha sítios com profundidades de sondagem máximas de 3 milímetros. Então, quando eu uno essas três questões características aqui, eu tenho um aspecto de saúde periodontal num periodonto intacto, né? Um periodonto que não tem história de doença. Como essas duas fotos aqui, esses dois pacientes diferentes que vocês observam, né? Embora aqui nós temos aspectos restauradores a considerar, né? A gengiva está saudável, né? Com saúde, exibindo saúde periodontal. Já gengivite, né, é um processo, já é uma disbiose, né, já é um desequilíbrio nessa balança. E a gente viu que esse desequilíbrio ele acontece porque há um acúmulo de biofilme dental. E todas as pessoas que acumulam biofilme vão desenvolver gengivite. Então a carga bacteriana
ela aumenta bastante, ela pesa essa balança. Aproximadamente 80% do peso desse desequilíbrio é em função da carga bacteriana, né? E 20% mais ou menos em função da resposta do hospedeiro, a eficiência da resposta do hospedeiro, que não consegue ser eficiente nesse caso, né, para conter a agressão do biofilme. Logo, o organismo responde a essa agressão com sinais inflamatórios. Então, gengivite. A principal característica da gengivite é que os pacientes com gengivite não exibem perda da inserção. Eles vão ter sítios com profundidades de sondagens, né, que não excedem 3 milímetros, no máximo 3 milímetros, e eles vão ter mais que 10% dos sítios, 10 ou mais por cento dos sítios com sangramento à sondagem, com o positivo para sangramento à sondagem, tá? Esse é um ponto de corte importante. Pessoas que têm menos que 10% são considerados saudáveis. Por que saudáveis? No sistema classificatório elas são saudáveis porque isso é muito comum na população. 90%, 95% da população exibe sítios, um que outro sítio com inflamação gengival. Então, não pode ser considerado anormalidade algo que é muito comum e normal na população, tá? Então, isso é a classificação, muito embora esses sítios com inflamação gengival devam ser tratados, devam ser orientados, a higiene localizada nesses sítios para que não haja progressão de doença ali, tá? A gente está falando no sistema de classificação. Já a periodontite é quando há um desequilíbrio maior nessa balança, né? E aí eu já tenho, para ser classificado com periodontite, o paciente tem que ter uma perda da inserção, ou seja, um NIC maior ou igual a 1 milímetro, associado a sangramento à sondagem, em pelo menos 2 sítios interproximais, não adjacentes. Então esse é um paciente claramente com periodontite. E o que acontece aqui? Essa balança ainda fica mais desequilibrada comparada à balança da gengivite, só que aqui a carga, né, a responsabilidade pelo desequilíbrio da balança acontece muito mais pela deficiência na resposta do hospedeiro do que pela agressão do biofilme. Digamos que 20%, né, do resultado da evolução da periodontite, ela se dá pela agressão bacteriana e 80% pelo hospedeiro, é um hospedeiro suscetível. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm biofilme, que têm cálculo, que têm inflamação e que não desenvolvem progressão de doença, perda da inserção, tá? Então, é preciso um hospedeiro suscetível. E quando a gente fala de característica da resposta, né, a gente está falando de duas coisas, né? De uma resposta que é exagerada, né, frente àquela agressão do biofilme. O hospedeiro responde de uma forma exagerada, de uma forma exacerbada, através de uma série de mecanismos celulares e moleculares, né, e também por um processo de cicatrização deficiente, né? Muitas vezes ele vai apresentar uma cicatrização deficiente. O que explica muito isso, além de características genéticas, são os fatores modificadores, né, que a gente coleta lá na anamnese e que vamos estudar na aula de fatores modificadores das doenças periodontais, como o fumo, como o álcool, como a diabetes, a obesidade, o estresse, a carga genética, né, a suscetibilidade genética, que ainda não se sabe exatamente qual é o gene responsável, mas se sabe que há um componente genético aí que explica a diferença de carga de doença entre a população, e o fumo e o diabetes estão marcados aqui em cores diferentes porque são os principais fatores de risco já comprovados para as doenças periodontais. Eles alteram tanto o risco de estabelecimento, de progressão e eles influenciam também na resposta ao tratamento, né? Essa resposta ela vai ser pior. O tratamento não vai funcionar tão bem nesses pacientes, especialmente
os pacientes fumantes pesados e os pacientes, aqueles que são diabéticos descompensados. Aqui nós temos uma situação de progressão, de perda da inserção. Esse paciente ele tem níveis clínicos, sítios clínicos com perda da inserção, mas essa perda da inserção ela não foi ocasionada por um processo destrutivo de doença periodontal, mas sim por uma técnica de aumento de coroa, que teve uma razão aí protética, estética envolvida, que a gente observa antes e depois do tratamento restaurador. Então, esse paciente, embora ele vá apresentar perda de inserção, os NICs vão ser aumentados, né? Ele não é um paciente que vai se encaixar com aquele paciente de periodontite. Esse paciente aqui, se ele tiver mais que 10% de inflamação gengival, de sangramento, ele vai ser considerado paciente com gengivite e não paciente com periodontite, tá? Temos também as recessões gengivais, pacientes com recessões localizadas, né? Aqui na arcada superior, aqui na arcada inferior, lesões cervicais não cariosas associadas, né? Esses pacientes também, lembrando que eles não têm perda de inserção proximal, e essas perdas de inserções aqui, elas não são de etiologia relacionada a biofilme, tá? Então isso não entra na classificação do paciente periodontal. Esses pacientes eles não têm mais o periodonto intacto, mas eles não são pacientes com periodontite, tá? Já o paciente que tem um periodonto reduzido, como os anteriores, né, por etiologia relacionada a biofilme, a progressão de doença, nós podemos ter então pacientes com periodontite que tiveram uma resposta muito boa ao tratamento e hoje se encontram com a periodontite estável, controlada, né, com saúde periodontal. Então, aquele paciente que teve periodontite, quando que ele vai ser considerado paciente que atingiu saúde periodontal? Quando ele tiver menos que 10% dos sítios com sangramento à sondagem, quando ele tiver bolsas, profundidades da sondagem que não excedam 4 milímetros, no máximo 4 milímetros, e essas com 4 milímetros, elas não vão apresentar sangramento à sondagem. A gente vai ter sangramento à sondagem nas bolsas de 3 ou menos, e aí vai se encaixar no critério de inflamação gengival, né? De forma que se ele tem menos que 10% de sítios com inflamação gengival, ele vai ser considerado então com saúde periodontal, tá? Então a saúde é a agregação desses fatores aqui, não é uma coisa isolada, tá? Já esse paciente também que tinha até uma periodontite mais grave, né, também atingiu níveis de saúde, está controlado, porque não apresenta nenhum sítio com PS acima de 4, tem menos que 10% de sangramento à sondagem, aqui 5%, né, e os sítios com PS de 4 milímetros não apresentam sangramento à sondagem, tá? Já esse paciente, ele melhorou bastante, né, mas ele não atingiu esse nível de controle, né? Então, ele está em remissão, né? Ou seja, o processo não está completamente em equilíbrio, né? Ele tem sítios com profundidades de sondagem de até 4 milímetros, mas ele tem mais que 10% dos sítios com sangramento à sondagem, né? Embora esse sangramento à sondagem ele não ocorra em sítios com PS de 4 milímetros, são apenas os de 3 ou menos, tá? Então, quando nós temos essas características aqui, nós dizemos que o paciente tem uma periodontite em remissão, tá? Já esse paciente aqui, ele também teve uma resposta muito boa ao tratamento, porém ainda o processo não está bem, não está controlado, tá? Nem em remissão, ela ainda não atingiu estabilidade, ela está instável, tá? Descontrolado o processo, tá? Então aí nós temos sítios com profundidades de sondagem de 5 milímetros,
né, ou sítios com profundidade de sondagem de 4 milímetros associados a sangramento da sondagem, e ainda temos mais que 10% dos sítios com sangramento positivo. Tá? Então, quando nós tivermos esses fatores aqui, essas características, nós temos um paciente com periodontite não estável. Tá? Bom, então, visto isso, gente, chegamos ao final da nossa aula, né? Onde estudar? Onde estudar esse conteúdo de descritores do processo de saúde e doença periodontal? Aquela primeira parte de exames dos descritores, das informações que cada um traz, né? Vocês vão estudar por esse livro aqui, Periodontia Laboratorial e Clínica, no capítulo Diagnóstico do Processo, o livro do capítulo Diagnóstico do Processo de Saúde e Doença Periodontal, se eu não me engano, é capítulo 3, tá? Páginas 34 a 47. Esse livro está disponível na biblioteca virtual da UFSM, assim como o livro do Linde. E essa parte da classificação dos pontos de corte, essa segunda parte da aula, vocês vão estudar nesses dois artigos aqui, nesses dois materiais aqui, que estão postados no Moodle, né, juntamente com esta aula aqui. Tá? Então, esse é a orientação da onde vocês vão aprofundar os conhecimentos relacionados a essa aula. Tá? Novamente, nós nos colocamos à disposição para quem tiver dúvidas, né, via ambiente virtual ou diretamente no e-mail que eu coloquei lá no início da aula. Tá? Então, um bom resto de dia a todos e nos vemos na próxima aula.